Clube do Remo é campeão paraense de 2025 em mais um clássico eletrizante e foi com sofrimento no final que o Leão leva nos pênaltis e a taça retorna para o Baenão. Vamos falar sobre essa conquista do Clube do Remo sobre o maior rival? Chega mais aqui no RemoCast. Galera, e antes da gente falar dessa conquista, né? 3 recadinhos sempre. Se inscreve no canal do RemoCast, curte nossos conteúdos e não deixe de compartilhar com todo amigo remista a melhor mesa de debate sobre o Clube do Remo da internet. Especificamente hoje falando sobre o título do Parazão, né, Betinho? Conquista sofrida, mas ela veio, não foi? É isso aí, meu amigo. Meus parabéns para todo mundo que está chegando aqui nesse conteúdo do RemoCast. Você é campeão paraense. E se for do outro lado, você é vice-campeão paraense. O pai bateu no filho. É como acontece, né? Brincadeiras à parte, vamos falar desse título do Leão. O Leão que chegou com mudanças para a partida, fez um primeiro tempo interessante, perdeu uma carrada de gol. No segundo tempo, o negócio já inverteu, teve pênalti bastante discutível, teve pênalti perdido. No final das contas, fomos para os pênaltis e foi aquela dose cavalar de emoções, muitas emoções, e no final o Leão é campeão paraense de 2025, começa ali a retomar a hegemonia do futebol do Pará e agora já volta todas as suas atenções para a Série B, porque o Leão continua no G4. Parece que está tudo bem, está tudo ótimo, a torcida está super empolgada. Mas o RemoCast agora baixa um pouco essa temperatura. Vamos analisar essa partida, Igor, até porque é um adversário de Série B. Por ser um adversário de Série B, dá para a gente fazer ali aquelas progressões para o restante do campeonato. É um adversário que a gente vai enfrentar mais 2 vezes ainda este ano. É verdade. Não vamos começar esse episódio também sem deixar um beijo e um feliz Dia das Mães para todas as mamães remistas aí. Beijão, tenho certeza que saíram felizes e satisfeitas lá do Mangueirão com esse jogo, como você disse, eletrizante. É verdade, né, Betinho? 2 clássicos pela Série B não vai ter o nível de tensão que teve o clássico de hoje, hein, cara? Hoje o negócio não é cardíaco, não poderia estar no estádio, viu? Foi um negócio assim absurdo, um jogo ali 1000 grau, como a gente fala aqui no Pará, né, meu irmão? Muito emocionante do início ao fim, cara. A bola não parava, bicho. Impressionante, viu? Eu não fui no estádio, fiquei lá passando o Dia das Mães, mas da hora que começou o jogo na televisão, rapaz, não deu para desligar. O primeiro lance aí, ó, de perigo do Clube do Remo. Pedro Rocha não costuma perder essa aí. Tu já gritou gol aí, não foi, Betinho? Cara, impressionante, né, que a pontaria dos nossos atacantes foi complicada aí durante essa partida. O Pedro Rocha perdeu gol, o Viseu, a gente vai ver aí também, perdeu muito gol. Já estava praticamente comemorando, o Remo bem postado. O rival chegava assim muito pelos lados do campo, principalmente pelo lado direito, por jogadas de bola parada. Sofremos alguns ataques, mas no primeiro tempo pareceu assim um jogo, como é que eu posso dizer, movimentado, mas controlado, e o Remo conseguindo essas estocadas pelos dois lados, né? Tá aí mais um lance que foi uma defesaça também do goleiro do rival, né, cara? Foi, rapaz, se assustou aí com a bola já em cima dele, né? Não foi igual aquele gol do Klaus, né, no primeiro jogo, que ela foi em cima dele e deixou passar, se ele conseguiu ser mais rápido e evitou o gol certo do Pedro Rocha aí. Não foi muito bem, né? Não achei que o Pedro Rocha foi bem abaixo do desempenho que está tendo na Série B, mas mesmo abaixo do que a gente vem tendo, incomodou, né, Betinho? E é isso que importa. Nem sempre vai fazer gol, mas está sempre ali ajudando, mesmo não sendo um primor, está sendo sempre uma válvula de escape. Principalmente não passou, acho que aí, né? Porque até já teve a contusão do Janderson, né, cara? E aí isso dificultou um pouquinho ali as nossas ações pelo lado direito, não foi? É interessante tu teres tocado nesse assunto e eu quero saber também a opinião da galera, deixando aí nos comentários o que tu achas, porque com a substituição
do Pedro Castro no lugar do Jaderson, é inevitável a mudança na forma como o time joga, na forma como o time estava armando as jogadas. O Pavani estava sendo aquele homem de armação mais de lançamentos, então ele tentava abrir para receber e normalmente virar uma jogada, lançar os laterais, às vezes os pontas, e quem estava fazendo essa tentativa, né, de bolas passadas pelo meio de campo, a tentativa de tabela, era o Caio Vinícius e o próprio Pedro Castro, que não funcionou muito bem, na minha opinião. Quero saber a tua opinião, deixa aí nos comentários. E também, inclusive, o Pedro Rocha tinha que voltar muito, né, para tentar ali armar aquela jogada. Esse gol perdido no segundo tempo, complicado, né? Quem defende aí, bom, atacante tem que fazer gol, e essa chance aí vou te contar. Mas enfim, para mim esse foi o principal ponto negativo, vamos dizer assim, da partida de hoje, a questão da criação das jogadas pelo meio, Igor. Não sei se tu concordas comigo. Beto, eu acho que eu acho até que o Pedro Castro não foi mal, né? Só que assim, o nível de desempenho do Jaderson é muito alto, né? Ele joga por dois atletas ali, em termos de corrida, arma, marca, tanto é que ele tinha se batido no lance e vem e sofrer aquela contusão de cabeça. Então, tivemos um pouco de dificuldade, sim, mas acho assim, pelo alto desempenho. Eu não achei que ele foi mal, o Pedro Castro, não. E também tem aquela coisa também, né, Beto? O clube do Remo, vamos dizer assim, que é muita sorte, né, do time adversário, porque o clube do Remo, ao longo da partida, foi ficando esfacelado, né? Foi perdendo seus melhores jogadores, aqueles jogadores que desequilibram. Já entra sem o Jaderson, né? O Janderson se bate logo no início. O Sávio, o cara que dá duas assistências e não faz o gol, não retorna, né? Se eu não estou enganado. O Cláudio E se tem a bate. questão da dobra do lateral, né? Quando o Janderson se bate, a substituição, se eu não me engano, é o Cadu na direita e o Marcelinho deslocado ali para fazer mais ou menos uma ponta, não é isso? E isso, inclusive, eu não gosto que seja feito, viu? Se pedir a minha opinião ali, o Daniel Paulista, eu prefiro o Marcelinho ficando, ele tem mais intensidade de marcação e sabe sair e volta, né? E o Cadu, mas lá na frente, porque ele ainda não é um jogador preparado, na minha opinião. E o Daniel Paulista faz exatamente o contrário, né? Acho que bom que deu certo, mas eu realmente faria o contrário. Aí a Igor, gente teve. só um detalhe, Diga. pô, quase que o Rangel pega esse pênalti, hein? Por pouco, cara. Verdade, né? Assim, a gente já passou o lance ali no momento que a gente estava comentando, mas eu não achei pênalti isso aí, não. A bola desvia no Ah, não foi Alvarinho, nada, foi nada. Pegou a na bola barriga tá dele, só tem colada uma no braço câmera. do cara, sabe? Porra, é um negócio assim Diferente absurdo. desse aí, ó. Diferente desse aí. Esse aí dá para ver claramente pelo ângulo que a bola pega no braço. No outro lá, É, no ângulo do VAR, não dá para ver. Inclusive, claramente pega na barriga do jogador. não, e pega e dá-lhe o chute, o Alvarinho dá um carrinho, a bola desvia, né? Então o jogador não tem qualquer tempo de reação para tirar. E a bola tá colada praticamente no braço. Então, uns pênaltis assim inexplicáveis. Que bom que, apesar do erro de arbitragem, o resultado Vamos não foi chamar de prejudicial. erro, né? Vamos chamar de erro. Vamos chamar de erro, né? Porque a gente não receber um processo aí de graça. Mas que, pô, é inadmissível, assim, cara. Você pode errar em campo, mas você tem o, a questão, né, tecnológica para poder rever e mesmo assim o pênalti ser mantido é um negócio assim absurdo, viu? Aí dá toda essa confusão, o Viseu perdeu aquele gol lá também que a gente perdeu, o Viseu aí tá complicado, viu, Viseu? Tem que melhorar, tem a questão Igor, tática. 2 jogadores para mim do ataque do Remo que estão devendo muito. Eu quero saber também a tua opinião. Deixa aí nos comentários. Deixa o like no vídeo, isso ajuda pra caramba. Te inscreve no canal. Enfim, tu já sabe qual é o procedimento. Mete ficha. Quando eu vi o Adailton tirando a bola do Pedro Rocha para bater esse pênalti, me deu um mau pressentimento. Sei que foi ele que cavou o pênalti e tudo mais, mas bateu um pênalti displicente a meia altura, que já poderia ter resolvido a situação no tempo normal, mas teve uma outra situação. A soberba desse listrado. Porque o que eles fizeram com o rapaz depois que ele perdeu o pênalti, foi aí que a coisa começou a mudar para o nosso lado. Tá? E teve uma coisa que eu mentalizava. Tá tudo dando errado hoje. É por isso que vai dar certo. Né? Isso aí, inclusive quem perde o pênalti
deles, o pênalti que o Marcelo Rangel perde, não, que o Marcelo Rangel voa nela, né, uma grande defesa, é o cara que perde o pênalti, o passador fica puxando a camisa, né? Antes dele bater, o cara fica perturbando lá, depois que ele perde, tem toda essa complicação. Certamente, se é o Igor ali teria sido expulso, tinha rolado uma cabeçada de verdade, que ali não foi cabeçada, para aprender a respeitar a camisa azul marinho. Aí perdeu o pênalti, aquilo ali foi uma confusãozinha, né, Beto? Porque o cara, aparentemente, eu entendi que o Daniel Paulista, o Pedro Rocha pega a bola, o Adailton pede para bater, eu acho que ele olha para o banco de reserva, né? O banco de reserva, eu acho que aponta para o Pedro Rocha, não fica claro, né? Isso foi a sequência de imagens da TV Cultura que acompanha pelo coisa. E aí o Adailton peca, mas eu senti que o Adailton não estava confiante para bater, ele pediu, mas não estava confiante, né? E o cara para bater estava totalmente sem confiança, porque entregou a bola também, não fez questão nenhuma de bater, e porra, time do não pode ter medo de bater um pênalti no Parazão, mano. Desculpa aí os dois caras aí, mas não pode. Ainda bem que o Adailton perdeu, mas depois ele fez lá na sequência de penalidade, Betinho. E isso mostra a personalidade do jogador que consegue dar a volta por cima, mesmo com toda a pressão, mesmo com tudo que envolve o Repar. De fato, ele foi lá nas penalidades, marcou o Remo jogando sem pressionado, né? Porque é meio complicado o time que não começa cobrando, ele sempre está pressionado, principalmente porque o Pedro Castro, infelizmente, perdeu a primeira cobrança. Então, tu sempre ali tá jogando pressionado, era a última cobrança da série normal, então teve personalidade, mas uma coisa eu queria destacar, viu, Igor, da cobrança de pênalti. A partir, não foi esta cobrança aí, a próxima. Tá? A próxima cobrança, essa passou perto também, a gente pode até considerar. A partir dessa cobrança, o Rangel passou perto de pegar o pênalti em todas, até ele defender. Então, já estava quase, estava sentindo ali que ele ia pegar um pênalti. Então, ele acertava todos os cantos, a bola sempre pegava na mão dele antes de entrar no gol. Então, a maré começou a virar, inclusive nesse psicológico, né? Porque se tu pegas uma equipe que está perdendo no tempo normal, perde um pênalti no finalzinho do jogo para ir para uma cobrança de pênalti, o psicológico está lá embaixo. Então, a gente precisa tirar o chapéu, né, para a força que os atletas, que a comissão técnica tiveram. Pode reparar, quase que o Marcelo Rangel pega esse pênalti aí também, acertou o canto e ainda pegou na mão dele. E esse poder de recuperação, mesmo passando por tudo isso, numa partida que foi eletrizante, chegar e ter a serenidade de cobrar os pênaltis da forma como foram cobrados, pênaltis muito bem batidos, e sair com o título de campeão. Então a gente tira o chapéu e, logicamente, para a torcida que fez aquela festa, apoiou do início ao fim, com certeza deu esse combustível a mais para os jogadores irem buscar e reverter esse resultado, Igor. É verdade, né? Pô, tem que o Marcelo Rangel sempre ali não começou a sequência de pênalti muito bem, mas depois realmente teve uma virada de chave, não sei, teve uma nova orientação, que estava pulando só para um lado, depois pulou só para o outro, e isso vai tendo, né? Pô, o cara tá pegando na bola, o cara tá chegando, né? O batedor não fica tão confortável para bater. Então ele teve muita força mental, né? Acho que o Adailton teve uma força mental impressionante, porque você perdeu um pênalti na final, o cara ficar puxando ele, dois zagueiros ir lá ficar gritando no ouvido dele, o cara pegar, bater de novo, deslocar o goleiro. Então, se tava devendo o clube do Remo, acho que saldou a dívida aí, viu? Pagou aí, porque realmente foi muito bem nas cobranças de pênalti. Esse pênalti também do Marcelinho foi sensacional. Para mim, se o cara perder pênalti, tem que ser assim, ó. Chegar, encher principalmente molhado, o campo tava muito molhado, para mim essa batida aí. O cara vai querer escolher muito, se ele não tem aquela técnica como o Dodô bateu aí, acho que essa que é a batida para campo molhado, né? Essa aí, por causa do cara do Paysandu quase escorrega, já tava nos alternados. Ah, não, foi essa que perdeu, né? Voou em Essa é a cima ali, defesa nem do como. Rangel. Isso aí que garantiu metade do título foi essa defesa que ele estava ensaiando. Essa defesa nos 4 pênaltis anteriores. Aí o Reinaldo E fecha a esse conta, pênalti faz do o gol Reinaldo do aí título. bateu na rede lateral, hein? Foi muita categoria essa batida do Reinaldo. E ele vai lá, claro, dividiu os louros
com o Rangel. Muito importante essa vitória, né, Beto? Porque se a gente perde esse campeonato, ia ser um baque, assim, psicológico muito grande para a sequência da Série B, né? O time está numa crescente, está num desempenho muito legal, já teve o problema do Jaderson, que a equipe se uniu mais ainda, né? Mas você perdeu o título e ainda da maneira que seria, né? Então nós tivemos, na minha opinião, humilde opinião, nós tivemos condições de golear o primeiro jogo, né? Por um erro do Pavani, você desconcentrou todo o time, os caras vieram para cima, teve problema no segundo jogo agora com uma porrada de contusão, então às vezes o título ele não explica o que aconteceu nos jogos, né? Então acho que seria muito grande, então por isso que foi muito importante o Clube do Remo ter ficado com esse título, trazer, né, a Estrela do Norte para o Baenão, porque assim a gente continua firme e forte na nossa caminhada na Série B, e a galera saiu feliz e satisfeita, ia tendo pataquada da FPF lá, tu acompanhou no final, Beto? Montaram o palco de frente para a torcida do Paysandu que já tinha ido embora, e a torcida não ia ver o palco do título. Tu viu essa palhaçada? Rapaz, tudo pode acontecer quando a gente tem aí um monte de listrado no comando da federação. Ainda bem que resolveram a situação, a festa foi muito bonita, a gente pôde acompanhar. Claro, temos desfalques, esse parazão nos deixou desfalques para o início da Série B, mas isso é outro papo, isso é outra história. O Remocast vai estar de volta já já para a gente falar dessa próxima partida do Leão pela Série B. Então conta aí para a gente nos comentários onde foi que tu comemoraste esse título do Leão, o título de campeão paraense de 2025. A gente quer muito saber a tua opinião. Deixa o like aqui nesse conteúdo, te inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita, ativa o sininho também para receber uma notificação toda vez que a gente liberar um conteúdo novo por aqui. Parabéns, Nação Azulina, pode comemorar, você é campeão paraense de 2025. Saudações azulinas e até a próxima.